A torcida fica em choque após divulgação da pré-escalação para o Flamengo enfrentar a LDU em jogo mais do que decisivo. Ou o Filipinho está ficando doido, ou os portais de comunicação estão blefando. É uma escalação para lá de inédita, contrariando toda a lógica do futebol. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, porque um flamenguista de verdade apoia o outro. Simples assim, clicou no like e se inscreveu. Abençoado, Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que apesar de tudo, vai vencer a LDU, vai vencer o Deportivo Táchira semana que vem e vai se classificar. Eu ponho fé, você põe fé? Então comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, a bola vai rolar logo mais. A expectativa é que o Flamengo ganhe e goleie. Só que o Felipe Luiz está sendo ousado demais. Por quê? Porque ele estuda em deixar o Pedro no banco de reserva e caso o Pedro entre, ele vai tirar o de Arrascaeta. Ou seja, todo mundo quer ver o Pedro e o Arrascaeta atuando junto, pois assim o time fica mais ofensivo. Mas o Felipe Luiz tem um esquema tático que é de marcação alta, pressão alta, e esses dois jogadores não conseguem fazer isso, é o que ele fala. Só que em 2022, com o Dorival Júnior, a gente foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e tinha pressão alta, marcação alta, e a gente tinha Gabigol, Pedro e Arrascaeta. E aí quem que vai falar que o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta, algum dos três aquele ano conseguia fazer marcação alta? Ninguém, né? Então o Felipe Luiz estaria blefando. Mas segundo o GE, a escalação do Flamengo para essa partida, pasme, é de deixar o queixo caído. Felipe Luiz vai deixar o Pedro no banco e a situação está esquisita. Olha só, chegou a provável escalação para o Flamengo enfrentar a LDU em jogo mais do que decisivo. Provável escalação do Flamengo de acordo com o GE: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla Leléo na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz, Alexandre na lateral esquerda, Everton Araújo no lugar do Pulgar, começando a primeira volância. Segundo volante, De La Cruz. Gerson caindo pela ponta direita, meio que improvisado, claro. O De Arrascaeta na armação das jogadas. Bruno Henrique no ataque ao lado de Michael. Ou seja, Pedro está no banco. Pedro está no banco. E quem aí concorda com essa escalação? Acredito que ninguém. Todo mundo quer ver os dois juntos, há espaço para os dois, mas o Felipe Luiz acha que não. Ou o Felipe Luiz vai ser o maior técnico do mundo, porque ele é totalmente diferente de todas as outras pessoas, ou ele está blefando e o Flamengo corre o risco de ser eliminado aí. É jogo mais que importante, o Flamengo tem que ganhar, nem que seja de 1 a 0, para semana que vem a gente fazer o resultado e classificar, mas tem que ganhar de qualquer jeito. E de olho no adversário aí, vamos falar, ó, a provável escalação da LDU comandado por Pablo Vitamina Sanches para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira, dia 15, 21h30 no Maracanã, pela quinta decisiva rodada do Grupo C da Libertadores. Gonçalo Vale, que deve ser o goleiro, Daniel De La Cruz, e esse tem um De La Cruz lá também, Ricardo Ade, Gian Franco, Ayala, Leonel, Quinones, Kevin Minda, Carlos Guezo, Fernando Cornejo, Lisandro Azugário, Alex Arce e Alexandro Álvaro. Não conheço praticamente nenhum desses jogadores, apesar de o Flamengo ter jogado de uma partida contra eles lá na altitude. Para mim não tem jogador ali nenhum que destaca. Ele deu mais fraco do que eu já vi até hoje. E o Flamengo tem a obrigação de ganhar, tem necessidade e tem que ganhar. É vencer ou vencer. Será que o Felipe Luiz está certo nessa escalação? Isso aí segundo o GE, que fez a apuração aí e trouxe essa informação pra gente aí. Então hoje a gente vai ter o desfalque aí do Gonzalo Plata, que passou novamente por exames. Já tinha feito uma bateria de exames, fez novamente. Continua com edema ósseo. O Flamengo ainda tinha esperança até de escalar ele hoje, mas continua com edema ósseo. Ele que seria uma arma importantíssima porque ele é equatoriano, mas vai continuar afastado aí talvez por mais uns 15 dias. Tem gente cravando que ele só volta no Super Mundial. E dizem que edema ósseo não é tão ruim quanto lesão. Para mim é pior, porque o Cebolinha lesionado voltou em 15 dias. O
O Gonçalo Prata já passou de 20, vai passar de um mês se bobear. Então é complicado. Mas voltando ao assunto do jogo aí, Flamengo caiu nessa situação porque quis, perdeu um jogo em casa contra um time muito fraco que é o Central Córdoba, apesar de tudo. Ele é o líder da competição no grupo do Flamengo, no grupo C. Mas todo mundo sabe que é um time com a qualidade muito inferior ao Flamengo. O Flamengo era para ser líder, o Flamengo era para estar com 15 pontos hoje, brincando 15 pontos. Na situação muito ruim, os 11 que está o Central Córdoba. Só que não, estamos com 5, terceira posição, só nós somos pior no momento do que o Deportivo Táchira, que não somou nenhum ponto. Ou seja, é o cachorro morto do grupo, é o saco de pancada de todo mundo. O Flamengo tem que ganhar hoje da LDU e tem que ganhar semana que vem do Deportivo Táchira. É fácil? Era para ser, mas não é. Por quê? Porque tem a pressão. O técnico lá, o Pablo Sanches lá, já falou que o Flamengo vai ter que vir para cima. O Flamengo tem a obrigação de ganhar, a obrigação é do Flamengo, não é deles. Vai colocar o time na retranca. O Flamengo vai custar para chegar ao gol. Tomara que não, tomara que eu esteja errado. Mas ele vai ficar com o time todo atrás. Se o Flamengo fizer 1 a 0, eles vão continuar atrás. Se o Flamengo fizer 2, eles vão ficar atrás. Só vão sair pro jogo se eles tomarem 3 gols. Porque até então, se eles perderem de 3 hoje, chegar a semana que vem, o Flamengo ganhar apenas de 1 do Deportivo Táchira, e eles fizerem 2 em casa, em cima do Central Córdoba, eles conseguem se classificar em segundo. Então eles não devem sair quase que hipótese alguma da parte de trás. Vão trancar o time, o jogo tudo quanto é jeito. Por isso que o Felipe Luiz está fazendo essa escalação aí, colocando Bruno Henrique e Michael. São jogadores mais rápidos que atacam os espaços. Só que eu preferi o Pedro fazendo o pivô, ajudando o Arrascaeta quando o Arrascaeta criar jogadas. O Pedro sai chamando a marcação. Mesmo marcado, o Pedro consegue finalizar. E ele é o centroavante. O ano passado era o melhor jogador disparado entre todo o Campeonato Brasileiro. Até que se lesionou lá com a seleção. Né? Mas temos que acreditar, confiar até o último minuto. Mais importante que hoje tem Flamengo. E quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. A gente está tenso, está agitado, está ansioso. Mas temos que acreditar que o nosso Mengão vai conseguir ganhar. Uma boa notícia aí, que devem passar de 5 mil pessoas no Maracanã. Que o Flamengo deve faturar alto com bilheterias, já que faturou alto na bilheteria do ano passado. Né? E dentre as informações que chegam pra gente aí, é exatamente isso. Ó. E tem um detalhe aí, além de ter bilheteria lotada, recorde de público, a torcida organizada deu um show. Passaram a madrugada montando o mosaico que deve ser o mais lindo de todos os tempos. Torcedores do Flamengo passam a madrugada para montar o mosaico no setor leste do Maracanã para o jogo de hoje contra o LDU pela Libertadores. Então o portal aí, Urubu TT, trouxe essa notícia, baita notícia aí, porque a torcida está dando show. Agora falta os jogadores darem o seu show. Como eu falei, né? Nem tudo é flores. E a gente tá aí numa situação que não era para estar. O Flamengo essa hora era para estar nadando de braçada. A gente já era para estar comemorando a liderança do grupo, passar em primeiro, para ter uma vida mais tranquila aí no mata-mata, entre aspas, né? Para decidir sempre em casa. Agora a gente corre o risco. Se acontecer, né? O Flamengo goleia hoje e semana que vem a LDU ganha do Central Córdoba lá e o Flamengo goleia também, aí o Flamengo pode sim ser líder do grupo C no último momento e aí a gente passa de boa. Mas de qualquer forma a gente tem que ganhar hoje e ganhar semana que vem. Semana que vem, dependendo do resultado de hoje, a gente tem que ganhar bem. Pelo menos 3 semana que vem. Hoje a gente tem que fazer no mínimo 2 pra gente passar legal. E o Central Córdoba nesse momento está mais confortável porque eles precisam só de um empate para passar em primeiro lugar do grupo. Dependendo do resultado de hoje, eles já estão até classificados. É complicado, mas é a nossa realidade. Vamos para cima. Vocês aprovam a escalação de Felipe Luiz? Vocês acham que o Felipe Luiz está certo? Um detalhe, é provável a escalação. Pode ser que na hora do jogo o Felipe Luiz esteja fazendo isso aí como um blefe, para que o técnico adversário monte o time de um jeito. E quando chegar na hora, tá lá o Pedro. Pode acontecer isso, porque isso é uma provável escalação. O último treino de ontem, a maior parte do tempo, esses jogadores aí foram os que estavam como titular. Pode ser um blefe, e tomara que seja, que chegue na hora o Pedro esteja ali. E eu prefiro ver o Pedro e o Arrascaeta jogando junto, do que um no banco e o outro lá, atuando sozinho. Mas e você? O que vocês acham?
Eu acho até que ele não deveria começar com o Everton Araújo, recuar o Gerson. No lugar do Gerson ele botava o Luiz Araújo, aí ficava Michael na ponta, Luiz Araújo na outra e o Pedro centralizado. Aí ia ter espaço, ia atacar os espaços, ia sobrar espaço para o Pedro poder finalizar. É ou não é? O que vocês acham? Comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Tamo juntão e fui. Valeu, amigos.